Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria para nós, né? Essa conversa sobre o Livro dos Espíritos. Sempre nós comentamos que no final da reunião, se alguém não estiver bem, não vá embora. O importante é a gente sair daqui melhor do que quando nós chegamos. Hoje nós vamos falar de um assunto profundo, complexo também, no Livro dos Espíritos, que é êxtase. Então, que Deus nos abençoe e que Jesus nos ampare. Vamos nos preparar para a reunião. Bem, então vamos dar início à sequência aqui do nosso capítulo 8. Nós tratamos do assunto do sonambulismo nas semanas passadas e hoje a gente inicia então o estudo do êxtase. Bom, a gente sempre coloca essas imagens aqui, porque tem tudo a ver com o que nós estamos conversando no Livro dos Espíritos. Nós vamos ver que vai inclusive citar que nós vamos no futuro e nós buscamos no passado. Estamos no consciente, mas está tudo agregado. Nós vamos começar a nossa reunião, tranquilamente, como sempre. Que diferença existe entre êxtase e o sonambulismo? É um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Então, nós vimos sobre o sonambulismo. É tudo uma sequência. Então, o estático, ele fica mais livre. Aí prova para nós que existe alguma coisa a mais no homem e na mulher, além do corpo físico. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que ali habitam. Por isso, gostaria de ficar lá. Mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados. Então, aqui também, quando nós começamos a falar sobre esse assunto, nós falamos da situação espontânea e daquela provocada por intermédio do magnetismo, até pelo hipnotismo, que nós comentamos um pouco na semana passada. Então tem que ter sempre um controlador. Aqui nós estamos falando de mediunidade, nós estamos falando de uma situação em que é uma paranormalidade. Na verdade, o estático, o sonambúlico, é um fenômeno anímico do próprio espírito encarnado. Mas ele se torna mediúnico quando ele entra em contato com outros espíritos que estão no plano espiritual. E ele se torna mediúnico também à medida que nós nos conectamos com pessoas que estão encarnadas. Pode acontecer isso daí, de um espírito encarnado conectar-se conosco durante o sono, quando ele dorme, porque está tudo incluído aqui nesse assunto. Esse capítulo ele é muito interessante, ele tem que ser bem esmiuçado para a gente poder entender. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, o instinto de conservação não o retém? Isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele vê sua posição futura melhor do que sua vida presente, esforça-se por romper os laços que o prendem à Terra. Então, mais uma vez, aqui nós estamos vendo que tudo depende da nossa evolução. E tem um detalhe aqui. Por exemplo, o estático, se ele vai num plano onde ele acha que ali é melhor do que aquilo que ele está vivendo, e se ele quiser ficar lá, achando que ele vai estar naquela situação de depois de desencarnado, ele engana-se. Porque quando nós provocamos uma situação de desencarne, seja pelo suicídio, seja por algum cometimento que nós violamos a lei de Deus, nós jamais vamos encontrar aqueles que nós estamos pretendendo encontrar do outro lado. Porque nós vamos estar numa situação muito difícil. Nós não temos condições. Então, muitas vezes a pessoa fala, olha, o meu filho morreu, ou o meu marido morreu. É difícil a mulher falar isso, mas às vezes ela fala, eu queria estar com ele, eu queria desencarnar para estar junto com ele. Não vai se encontrar. Vai ser difícil se encontrar, porque tudo é uma questão de vibração.
é sintonia. E do outro lado as coisas são diferentes, não são como está aqui. Então, dependendo da evolução, é que vai ter a permissão para chegar em certas situações que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente seu corpo? Sim, ele pode morrer, e por isso é necessário fazê-lo voltar por tudo que o pode prender nesse mundo, sobretudo fazendo-o entrever que, se romper a cadeia que o retém, esse será o verdadeiro meio de não permanecer onde ele vê que seria feliz. O que nós acabamos de comentar. Agora, olha a situação do estático, do êxtase. O êxtase é quando nós saímos daqui para fora. E olha aí o autismo. A doutrina espírita, ela dá condições para a gente analisar toda a situação espiritual daqueles que estão encarnados na Terra. O autismo, ele se recolhe a si mesmo. Ele fica introspectivo, ele fica com ele mesmo. Ele não tem muita relação com o mundo exterior. Mas existe um centro espírita no Rio Grande do Sul que é especializado em tratamento de autismo. É muito interessante. A doutrina espírita dá condição para que se melhore a situação do autista. Nós temos crianças que já passou pelo tratamento espiritual e que melhoraram muito. Modificaram bastante mesmo o relacionamento. Então, de fora para dentro, e aqui é de dentro para fora. É quando a gente vai. A semana que vem, que nós vamos falar sobre dupla vista, nós vamos concluir essa situação aqui. Então, aqui está falando do estático, que ele está sendo controlado. Aqui está falando de uma situação em que nós fazemos uma reunião, tem uma pessoa que tem essa faculdade, ela está na reunião, tem o controlador ali junto, ela começa a descrever a situação que ela está, aonde ela está, e é o espírito que vê, é o espírito que se transporta, o corpo está ali momentaneamente, então aquele controlador tem que fazer com que ela volte. Mas nós vamos ver que pode acontecer algumas coisas diferentes também. E o convencimento para essa volta é a explicação com relação à questão que ele vai cometer um suicídio se ele não retornar. Exatamente. E aí ele não vai poder ficar aonde ele estaria querendo. Onde ele pensa que vai ficar. E aí tem um outro detalhe ainda, o Eduardo pegou muito bem aqui. Para se fazer uma reunião onde tem essas faculdades mediúnicas em determinados médiums, é necessário que haja um esclarecimento antes. Nós fizemos algumas reuniões dessa no hospital psiquiátrico. Então, por quê? Muitos eram internados como indigentes no hospital psiquiátrico. Através do médium que tem essa faculdade, a gente pedia para que fosse, para que buscasse, para que trouxesse alguma informação para nós, para que o tratamento fosse um tratamento mais adequado e que tivesse uma eficiência maior. Mas tudo isso tem que existir uma preparação, porque senão o resultado ele pode ser até desastroso. Existem coisas que o estático pretende ver e que são, evidentemente, o produto de uma imaginação impressionada pelas crenças e preconceitos terrestres? Tudo o que ele vê não é, então, real? Tudo o que vê é real para ele. Mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele o pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, imprimi-lo em uma linguagem apropriada aos seus preconceitos, ideias ou às influências do meio em que nasceu, a fim de melhor fazer-se compreender. É nesse sentido, sobretudo, que ele poderá errar. Então, para ele é real. Olha a obsessão aí. Muitas vezes, a pessoa está com obsessão e não adianta falar. Ele fixou aquela ideia e aquela ideia para ele é a realidade. Aí entra o recurso da doutrina espírita, o recurso da mesa mediúnica, o recurso da reunião de desobsessão, para poder ir amenizando, porque aí tem interferência espiritual também.
quando acontece isso. Então, socorrendo a entidade que está influenciando a pessoa que está encarnada, acaba socorrendo os dois. Ele vai, normalmente, ajustando o estado de consciência dele, e quando pensa que não, num momento, às vezes, até muito rápido, ele se recupera totalmente. E aqui está falando também da influência do meio. Aí, olha só, o Chico Xavier, quando começou a escrever, psicografar o livro Nosso Lar, ele começou a ficar impressionado e ficar muito apreensivo. Nós já comentamos isso aqui anteriormente. Porque lá falava de casa, lá falava de jardim, lá falava de bosque das águas, lugar que tinha música. E ele começou a questionar, porque até então a gente não tinha a realidade das colônias espirituais, enquanto não chegou os livros do André Luiz. Aí, Emmanuel falou para ele que ia levar ele lá na colônia Nosso Lar para ele ver como era. Aí chegou lá, levou ele, falou, tá vendo, Chico? É parede, mas não é parede. É tudo uma situação numa matéria que nós não temos condição ainda de analisar e de perceber aqui da Terra. Então, é uma matéria diferenciada. Muitas vezes campos eletromagnéticos, agregação que nós não temos condições ainda. Então, o que eles fazem para nós? Por exemplo, nós vamos pegar o livro Evolução em Dois Mundos, que é necessário muitas vezes a gente ter um dicionário. Existe até um livro que chama Elucidações do livro Evolução em Dois Mundos, porque o vocabulário é muito complexo e nós precisamos ter muita cultura para ler aquele livro. Mas o interessante é que depois que a gente lê 3, 4 vezes o livro, nós entendemos o livro perfeitamente, porque ali, muito antes de a gente conhecer a Constituição Atômica, que nós não conhecemos, a ciência não conhece ainda, mas tem uma ideia, ali já está falando da Constituição Atômica. Então, o André Luiz, ele trouxe para nós termos do nosso vocabulário para que a gente possa entender aquilo que eles estão passando para nós. Porque se eles forem falar do jeito que é do outro lado, nós não vamos entender, porque a nossa compreensão ainda não chegou até lá. Então, é muito interessante, está falando aqui, ó. Então, tem a influência, nós comentamos aqui sobre a influência do corpo. É uma predisposição orgânica, essa faculdade. Toda faculdade mediúnica, ela tem que ter uma predisposição orgânica. Tanto é que no livro dos médiuns, vai falar lá dos médiuns especiais, que a faculdade dele tem um objetivo diferenciado. Não existe 2 médiuns iguais. Ele pode ter a mesma faculdade, mas um é diferente do outro, tanto na hora de exercer a mediunidade, de receber no passe, um tem uma energia diferenciada do outro. Por que nós estamos todo mundo junto aqui? Porque nós trocamos energias. Então, os espíritos superiores aproveitam as nossas energias na segunda parte para fazer, inclusive, curas. Muitas pessoas que vêm com um determinado problema e às vezes nem sabem que tem o problema, acabam recebendo a ajuda. Por quê? Porque nós estamos unidos. Nós somos muito mais do que o corpo físico, mas nós temos a influência do corpo físico. Agora, assim, o estático, eu fazia análise com o estático com S. Né? Eu ficava olhando e falei assim, fica assim, estático. Mas é um problema que é eventual no médium, ou é uma coisa cotidiana dele? O médium que tem essa faculdade, ele tem essa faculdade. Então, ele sempre vai ter... É cotidiano. É cotidiano. Só que a doutrina espírita veio esclarecer isso daí, porque se a gente for pegar o vocabulário estático, nós vamos ver que não tem praticamente quase nada a ver com o que nós estamos falando aqui, que nós estamos falando sobre mediunidade, dentro da doutrina espírita. Tudo que a doutrina espírita traz para nós é para um fim útil. Então, ele tem essa faculdade, ele trabalha com essa faculdade numa mesa mediúnica, numa reunião específica para isso. Nós fizemos muitas reuniões endereçadas com esse sentido aí. Então, quando a gente for falar da dupla vista semana que vem, então nós vamos entender mais ainda essa situação do estático aqui. Não seria a questão do que você tem, por exemplo, de ter a visão
Sim, não. Ter uma visão do Não, que então aí já é clarividência, né? Mas tem a ver também com isso daí. E outra coisa, é uma faculdade que ela não é desenvolvida, ela não pode ser desenvolvida. O estático não se desenvolve essa mediunidade. Essa mediunidade, ela é inerente. A pessoa já tem. Por quê? Porque é muito difícil, nós vimos aqui. Nós vimos aqui que, inclusive, ele pode... Acho que está para frente ainda. Se não tiver, a gente fala depois. Vamos ver. Em que grau de confiança se pode valorizar as revelações dos estáticos? O estático pode, muito frequentemente, enganar-se, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então ele se abandona às suas próprias ideias e se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. Por isso que, quando eu disse aqui que a reunião ela tem que ser uma reunião preparada, nós precisamos saber quem é o médium que tem essa faculdade. Nós vamos ver a condição moral dele. Qual é a situação dele no dia a dia. Porque o médium é médium 24 horas por dia, nós já comentamos isso aqui. Então, se ele é um médium, que ele não tem uma moral condizente com aquilo que Jesus trouxe para nós, ele tanto pode ser enganado como pode enganar também. Porque nós não podemos crer. Por isso que a doutrina espírita é a doutrina que a fé é raciocinada. Nós vamos raciocinar para ver se tem lógica. Se não tiver lógica, por quê? Porque existem muitas pessoas, quando nós estamos com dificuldade, nós estamos com algum problema, nós procuramos ajuda. Nós vamos em tudo quanto é setor que fala que tem alguém ajudando. Nós chegamos lá, pegamos um charlatão. Isso daí está no livro dos médiuns, para a gente tomar muito cuidado. Falando de doutrina espírita, a gente pega um charlatão lá. Ele começa a nos enganar. Por quê? Há um efeito psicológico. Quando a gente procura uma pessoa, às vezes a gente conta tudo que a gente tem para ela, e aí depois ela repete tudo que a gente falou, e a gente sai de lá falando, nossa, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, olha, ele sabe. E aí começa a ficar dependente da pessoa, e a pessoa começa a explorar. Há uma exploração, mas vai sofrer as consequências. Porque o resultado é funesto para aquele que abusa de todas as faculdades. Então, ele se torna joguete realmente dos espíritos enganadores. Nós vamos ver isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Não está dentro dessa mediunidade, mas tem tudo a ver com isso aqui. Um rapaz que ele veio com a faculdade, ele começava a buscar o passado. Ele conectava-se com todos aqueles que viveram com ele na Espanha. Ao invés de ele usar a mediunidade dele, que ele veio para curar, ele começou, por curiosidade, tinha uma situação financeira que permitia isso daí, ele começou a procurar aqueles que conviveram com ele. Ele viu alguns mandatários trabalhando no campo e perdeu a vida dele inteira com curiosidade buscando. E chegou do outro lado numa situação muito difícil. Está no livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Que consequências se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Ou, por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. Olha aqui, terapia de vida passada. Comentamos aqui já em relação a isso daí. Então, por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos, né? Por quê? Por que nós temos obsessões? Nós, quando dormimos, muitas vezes nós vamos no passado. Nós vamos ver isso no outro livro do André Luiz, em que tem uma pessoa que está doente numa cama, e ali tem um senhor sentado do lado. Ele vinha de um passado junto com a pessoa que estava doente. Ele estava praticamente hipnotizando a pessoa para que ela não se recuperasse. Então existe toda essa situação aqui. Agora, quando nós estudamos a doutrina espírita, quando nós realmente pegamos com firmeza o conteúdo espírita, nós vamos
resolvendo tudo isso daqui. Por isso que para quem estuda a doutrina espírita não tem mistério. Ele encontrará a solução de mais de um mistério. Por quê? Porque não existe mistério. Existe, tudo tem uma solução. Quando nós conhecemos, passa a não ser mais um mistério, porque nós conhecemos. Tudo aquilo que é desconhecido é estranho a nós. Quando nós conhecemos, nós dominamos ou então nós entendemos o que está acontecendo. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo. Aquele que os estude de boa fé e sem prevenção não pode ser nem materialista nem ateu. Olha a mensagem da doutrina espírita aqui. Então não tem como. Quando nós começamos a entender, quando nós começamos a estudar, como nós começamos a ver esses fenômenos que realmente está fora do contexto daquilo que nós vivemos aqui na Terra, então não tem como a gente ser materialista. Muitos sábios, principalmente na França, né, eles se diziam materialistas. Depois, eles começaram a pesquisar os fenômenos mediúnicos e mudaram totalmente a situação deles. Se declararam, inclusive, espírita. Teve muitos que foram até afastados da sociedade, de reuniões que faziam entre aqueles filósofos, aqueles sábios, porque se declararam espírita. Então não tem como ser materialista e nem ateu, porque nós vamos presenciar uma coisa que nós não temos condições ainda de analisar aquilo de uma situação lógica pelos conhecimentos terrenos, mas que existe, que tem. Por isso que tem cura espiritual, tem cirurgia espiritual, tem tudo isso. E nós vimos aqui que o estático ele pode penetrar outros mundos. Nós lemos aqui. Como ele pode penetrar outros mundos? Como que ele pode ir para outros mundos? Aí nós vamos pegar o livro dos médiuns, só para a gente entender um pouquinho. Laboratório do mundo invisível, nós já comentamos aqui. Então, lá o espírito ele traz umas flores para o recinto. Ele transporta de um jardim, inclusive pergunta se alguém não ia tomar prejuízo com a colheita daquelas rosas, ele disse que não. Aí o espírito de São Luís vai explicar no rodapé o que acontecia. E eles perguntam para o espírito se ele poderia trazer alguma planta, algum objeto de outro planeta. Ele fala que é impossível trazer objeto de outro planeta. Mas nós vamos ver, o Geraldinho está comentando agora, nós vamos ver que o Chico Xavier foi visitar outro planeta, encarnado. Isso está na internet. Nós fizemos algumas experiências em transcomunicação instrumental. Fizemos algumas não, fizemos muitas experiências. Nós fizemos durante 6 anos experiência de transcomunicação. Muito interessante. Aonde a gente ouvia, nós recebemos inclusive instruções, só que os aparelhos da Terra não têm frequência adequada para conectar com espíritos superiores. Como sempre, nós estouramos o horário aqui. Tá bom? É só para atiçar, né? É. Então, a semana que vem, dupla vista. O que será que é a dupla vista? Quem lê a doutrina espírita sabe, mas mesmo assim a gente tira alguma coisa. A gente comenta algumas experiências, porque nós tivemos muitas experiências em todos os setores da mediunidade. Porque trabalhando no hospital psiquiátrico, durante muitos anos, na parte mediúnica, junto com a medicina, nós tivemos experiências lá que muita gente não fala porque é perigoso a gente ser internado, inclusive, né? No mesmo hospital lá. Até um amigo meu, ele falava que a única diferença que tinha dele com os pacientes é que ele tinha a chave. Então, ele podia entrar e sair a hora que ele queria. Então, vamos para a segunda parte, que Jesus nos abençoe. Cada um faz o seu pedido mental. Nós estamos aqui para receber e para ajudar. Para a gente ir embora, né? Vamos dar mais uma só. Do Chico Xavier. Uma dama da sociedade do Rio de Janeiro, ela gostava muito de visitar os presídios do Rio de Janeiro. E ela foi visitar o presídio, ela era uma madame, ela estava muito bem vestida, né? E ela chegou numa cela e um rapaz pediu para ela um cigarro. Ela era espírita. Espírita tem essas coisas, né? Então,
Ela falou, olha, eu não vou dar o cigarro para você, porque o cigarro dá câncer, o cigarro dá tuberculose, o cigarro você está queimando dinheiro e jogando fora, então eu não vou te dar o cigarro. Aí foi, então, madame, olha, eu estou preso aqui porque eu era sapateiro. No momento de insanidade, eu acabei cometendo um crime contra um amigo meu. Ele falou, e como sapateiro, a senhora está usando um sapato salto alto, Luiz XV, o salto é bem fino, a senhora pode tropeçar, cair, a senhora pode pisar num buraco, quebrar o pescoço. Então esse sapato também faz mal para a senhora. Ela falou, eu vou trazer um pacote de cigarros. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente.